Boa noite, pessoal, de novo. Boa noite, sejam Boa todos noite. muito bem-vindos. E mais uma aula, né, do nosso modesto cursinho, né, sobre mediunidade. Esperamos que essas aulas tenham sido, assim, bem aproveitadas, que possamos aprender mais um pouquinho. Eu queria orar com vocês, uma prece que eu não consegui gravar ela totalmente na minha mente, mas meu coração tem, assim, pedido para a gente lembrar dessa prece sempre, sempre. Tá elevando os nossos pensamentos a Deus agora, nesse momento, rogando o amparo do alto, que o Senhor agora, com seu grandioso coração, se faça presente em nossas mentes e nossos corações, a fim de que possamos aproveitar dos ensinamentos, que possamos acalmar a nossa mente, que possamos, enfim, se acalmar, acatar e aceitar as orientações, assim sendo que nossas mentes possam estar abertas e os nossos corações também. Oremos então ao Senhor nesse momento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, a órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que Jesus abençoe a todos. Coisa mais boa estar com vocês hoje de novo. Sejam todos bem-vindos. Heloísa, bem-vinda. Boa noite, querida. Boa noite, obrigada. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós encerramos o item anterior, né, sobre a psicofonia. Nós vamos relembrar um pouquinho aqui que falamos sobre a psicofonia inconsciente, semiconsciente e consciente. Né? Tentamos explicar aqui um pouquinho de cada uma. E hoje a gente relembrando aqui que a questão da psicofonia, né, é uma questão básica sobre a questão de se comunicar com o espírito, médiuns, como Kardec chama, né, de os médiuns falantes, questão básica de comunicação. Né? Se iniciou muito mais com a questão de fala do que com a escrita, e a escrita veio um pouco depois. A gente viu lá no começo, né, como era difícil para escrever, se usava um lápis, um cesto, aquela coisa toda, até que as pessoas aqui descobriram que poderiam, né, se conectar e escrever com suas próprias mãos. Então, a psicofonia é coisa básica mesmo, né? Então, a gente separou os tipos de psicofonia, que é a questão desses 3 tipos, né? E agora, a gente entrando na segurança psicofônica, no item 8.8, a gente vem trazer, relembrando aqui o caso de Dona Celina, que a gente leu na aula anterior, a gente não vai repetir hoje para não delongar muito, né? Relembrando aqui a questão fundamental e importante da questão moral do médium. Isso foi falado, né, os tipos de médium, a questão a gente sempre está repetindo, batendo nessa tecla e vamos bater
por toda a nossa vida de encarnado, da questão da reforma íntima. E quando a gente fala de superioridade moral, nada mais é do que médium que já tem mais conhecimento sobre si mesmo, sabe das suas falhas, dos seus defeitos e luta para melhorar. Porque reforma íntima nada mais é do que se limpar todos os dias, né? Do que se buscar todos os dias a conhecer a si mesmo, que é a tarefa, aliás, a tarefa mais difícil que existe. Adoramos conhecer o outro, adoramos saber o que o outro pensa, o que o outro vai fazer, o que ele está fazendo, mas o que nós pensamos realmente na intimidade do nosso coração é o que conta. No entanto, na questão do amor, tem uma frase que eu nunca vou esquecer, que o importante não é o amor que você recebe. Todos nós queremos ser amados, encontrar um grande amor na vida, que a gente tem que ser amado pelos nossos pais, pelos filhos, mas o amor verdadeiro que conta é o amor que se dá, não o que recebe. Porque muitas das vezes você não recebe amor praticamente nenhum, ou muito pouco, porque existem pais que não amam seus filhos. Né? Quantas pessoas nascem em famílias muito difíceis e recebem o mínimo para sobreviver? Ou mínimo. Estou falando para sobreviver o corpo físico. Né? Então, a gente tem muito disso. Mas ficou muito bem claro para a gente que o importante é o amor que se dá e não o que se recebe. Como a gente pode escolher, depois que nos tornamos adultos, é bom aprender que esse amor é que é o mais importante. Então, ela fala aqui, né, relembra o caso da dona Celina, e dizendo da superioridade moral do médium, né, que ele que pode ter o controle sobre o espírito comunicante durante o transe mediúnico. Né? Mesmo ele sendo psicofônico inconsciente, é ele que tem esse poder. Isso a gente deixou, né, claro na aula passada. Né? Se ele não a possuir, quer dizer, se o médium não contém essa superioridade moral, né? Então, pode ser que esse espírito que venha se comunicar pode ser um desafeto seu de vidas passadas, e aí fica fácil, né, entrar nessa afinidade, nesse campo vibracional de inferioridade, e pode se tornar um caso de obsessão. E sempre os casos de obsessões são casos dificílimos de se resolver, dificílimos de se livrar, dificílimos de trabalhar, dificílimos de compreender. Principalmente quem sofre a obsessão. Né? A gente já estudou nisso em outras aulas passadas, a questão da via de mão dupla da obsessão. Não ocorre obsessão, né, sem que o outro a receba, sem que o outro a autorize. Então, a gente vai ver mais claramente, com mais riqueza de detalhes sobre a obsessão mais na frente um pouco, mas a gente já deu entrada na questão da obsessão antes, para que a gente pudesse estudar a questão da psicofonia. Tá? Então, ele fala aqui que para o médium inconsciente se entregar plenamente ao transe, um dos itens é ter confiança, a gente confia sempre primeiro em Deus, sempre. Depois ele tem que ter confiança na sua faculdade. Ora, para você confiar na sua faculdade, você tem que conhecer a si mesmo. Se você não conhece a si mesmo, como você vai conhecer, né, confiar na sua faculdade? Depois você confia nos espíritos que te assistem, que assiste o grupo, e principalmente no ambiente espiritual da reunião que você frequenta. Então, a casa espírita que a gente frequenta é de suma importância. Observe o comportamento das pessoas, observe como as reuniões se dão, né? Como é que fala o nosso amigo Wellington? Gente, onde vocês veem que tem gente que não estuda, que não gosta, que faz as coisas do jeito que se fazia 200 anos atrás, corre. Por quê? Estudando, a gente aprende como as coisas funcionam e aprendemos de primeira mão que precisamos conhecer a nós mesmos. Né? Que sempre as nossas falhas morais serão brechas para espíritos zombadores, caluniadores e além de desafetos nossos mesmo do passado. Ele acha a porta de entrada. A porta de entrada, quando o transmediúnico se dá, é a porta de entrada. Ele se conecta a você, ninguém tira mais, porque é a gente mesmo que não quer que saia. Né? Ele se afiniza, nós temos afinidade, porque temos débito do passado juntos, então, né, tem a questão do ódio, do desejo de vingança, aquela coisa toda por causa da lei de causa e efeito. Então, tem toda essa questão, e isso pode se tornar uma obsessão, e isso é muito ruim, né? Traz sérios prejuízos mentais, né? Questões de dificílimo trato. Então, o grau de consciência na mediunidade de psicofonia pode modificar-se com o tempo. Olha que interessante isso. Eu tinha já passado mais ou menos de antemão isso na aula passada,
né, que, por exemplo, um médium que tem uma faculdade, que apresenta uma faculdade sempre inconsciente, conforme ele vai se conhecendo e estudando sobre o assunto, ele vai se graduando e vai melhorando o seu desempenho na questão de trazer a comunicação do espírito. Ele vai passando, né, da questão inconsciente, passa para o semiconsciente, depois ele passa a ter um controle maior sobre isso, porque o médium consciente, ele tem um controle maior sobre o que está acontecendo, né? Então ele faz aqui, ó. E o grau de consciência na mediunidade de psicofonia pode modificar-se com o tempo, né? Passando do inconsciente para o consciente. O médium pode ter a sensação que no início os fenômenos eram mais fortes, né? Vem aquela coisa muito forte que às vezes o médium não consegue controlar, ali ele fica inconsciente, fala, faz e acontece, e não tem lembrança daquilo, porque ele estava no momento, né, de não ciência do que estava acontecendo. Mas com o tempo, com o aprendizado, né, isso vai diminuindo, né? E essa sensação, exatamente devido a essa sensação que traz, né, de ser muito forte, ser impossível você ter controle, geralmente vem do desequilíbrio. Então, a gente está em desequilíbrio em questão da oração, da segurança, médio em desequilíbrio pode estar doente, pode estar sofrendo obsessão e não tem controle nenhum sobre aquilo, ou médio ignorante. Ele ignora as questões, né, do transe mediúnico, das conexões mediúnicas, das questões de vibração, né, de energia, ele ignora tudo isso. Então, é muito difícil para ele ter controle sobre isso, né? Então, nesse médium inconsciente, ele pode ter sensações físicas mais fortes. Depois do transe, ele consegue manter aquelas sensações por muito tempo, como a gente assistiu no vídeo, né, da nossa amiga explicando. O médium fica sentindo dor, fica sentindo um tanto de inconvenientes. Por quê? Porque ele ainda fica ligado naquele, ele não sabe voltar completamente. Ele não sabe se desligar daquela faixa vibratória, porque ele não tem conhecimento. E tudo isso dificulta muito. A pessoa vai ficando cansada, a pessoa se cansa, pensa que é culpa da doutrina espírita, que é culpa dos espíritos, por fim abandona a doutrina, corre para a igreja para se livrar de demônios. Tem toda uma questão de ignorância. Ignorância simplesmente a pessoa ignora, a pessoa não conhece aquilo, a pessoa não sabe, né? Também não procura estudar, não procura saber, né? Que o problema não é você saber, ninguém nasce sabendo. Nós vamos aprendendo. A dificuldade é de quem não quer saber. Lembra aquele ditado que a gente, né, gosta de repetir? Não sei, não quer saber e tem raiva de quem sabe. É a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. É não saber, de não saber não tem problema. É não querer saber e ainda tem raiva de quem sabe. Lembra dessa frase antiga, né? Que a gente costumava dizer, que a gente nunca mais repita ela. Hoje eu não sei, mas quero saber. Mesmo se eu não quiser saber por hoje, eu não tenho problema com quem sabe. Então, vamos mudar o jeito de falar, né? Com a educação mediúnica, com o conhecimento, né, de como se dá, né, como se dá o transe mediúnico, como se dá as comunicações e a capacidade mediúnica que a pessoa tem, isso vai ficando cada vez mais fácil, né? Então, com a educação mediúnica, a pessoa vai tomando consciência e sentindo menos a sensação de desconforto físico trazido pela influência do espírito na fusão fluídica. Lembra quando a gente falou da fusão fluídica, né? Durante o transe mediúnico. Porque, geralmente, quando você traz espírito necessitado, não gosto muito dessa palavra, não, porque necessitado todos nós somos, mas tem uns que ainda estão mais necessitados ainda, ou em dificuldades tremendas, né, com seus sentimentos, passando por dificuldades tremendas. A gente tem, o médium fica com a sensação, com dor, né? Por exemplo, eu já tive caso de o espírito chegar na faculdade do médium, gritando demais da conta, e a gente foi saber que ele estava com um machado enfiado na cabeça, né? Espírito que estava guardado numa gaveta, num necrotério, esse é já congelado, enrijecido. Eu pensei que ele tivesse desencarnado na nevasca, era espírito de outro país, de outro lugar onde tem frio muito intenso, neve, essas coisas. Não, ele estava guardado numa gaveta de geladeira. O médium foi preciso quase que acender uma fogueira no meio da sala para que nada aquecia aquele médium, sabe? Então, tudo isso, falta de conhecimento dessas coisas, o médium que estava com esse recebeu o espírito que tinha sido assassinado, ninguém conseguia ajudar ele a aliviar a dor de cabeça. Quase que ele vai para o hospital com dor de cabeça. Sinto sensação de que a cabeça estava sendo rachada. Então, isso é muito difícil, gente, é muito doloroso para o médium isso. Mas é culpa da doutrina espírita?
né? É culpa do espírito que veio, estava precisando ser socorrido? Está lembrando aqui que a responsabilidade primeira é sempre do médium. A equipe, quando você está seguro na equipe, você precisa estar ali trabalhando, ser frequente, estar ali naquela organização, para que possa, durante toda a semana, a equipe espiritual vai estar organizando a participação de espíritos. Quem é que vai vir para ser socorrido e em qual médio poderá fazer a ligação. Mas a gente não se preocupa com isso. A gente não pensa nisso, não se preocupa com isso, leva uma vida leviana na alimentação, nos pensamentos, no comportamento e chega no dia do trabalho, quer que seja tudo as mil maravilhas. Não vai ser. Não vai ser. Esse médio vai se cansando com o tempo. A gente vê muito, né, médios realmente derrotados, né? Ou então que encontraram a paz em outro lugar, porque outra igreja traz a sessão de desencapetamento, que pode ajudar muito, né? Mas como ele sai naquele momento ali, naquele desespero, você busca uma saída, igual você quando está com muita dor. Se está com muita dor, você toma um Dorflex, não dá nada. Você toma Novalgina de 1 grama, já melhora. Então, vai depender da bomba que você recebe. Então, tem todo um modo de enxergar isso, de compreender como essas coisas se dão, que faculta a gente o direito de falar, eu estou aprendendo, eu estou compreendendo e vou poder colaborar com as equipes espirituais. Porque a equipe espiritual não tem só no centro espírita, tem em todo o templo religioso, tem equipe espiritual trabalhando, como tem dentro do seu apartamento, como tem dentro da sua casa, está com você nesse momento, com o restante da sua família esteja aí com você ou não. Temos as equipes que cuidam das famílias, dos templos religiosos. Então, quando se tem pessoas que entendem do assunto, fica muito mais fácil. Isso em qualquer coisa, né, gente? Você leva seu carro na oficina. Você já reparou que mulheres reclamam? Eu reclamo, eu tenho um carrinho velho aqui, mas quando eu vou dele na oficina, eu chamo meu irmão. Meu irmão me acorde que leva meu carro lá no Maurício para olhar para mim, que se eu chegar lá sozinha, eu falo, tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas você vai com meu irmão leva o carro para mim. Não, ó, você quer estar com vazamento no negócio aqui, você quer coisa simples, não custa caro, não. Mas se for, eu tenho que pagar 2 mil para arrumar o carro. As pessoas abusam da gente porque a gente não sabe, sabe? Então, assim é na vida, em todos os sentidos. Sempre vamos encontrar pessoas que querem tirar proveito de situações, proveito da ignorância das pessoas. E isso acontece a mesmíssima coisa no plano espiritual. O que mais tem são espíritos levianos. Quem são os espíritos levianos? Aqueles que não têm responsabilidade com nada. Eles não estão preocupados com consequências de nada. Porque a vida nossa aqui, a gente que está procurando ser correto, procurando fazer as coisas da melhor maneira possível, por que você procura fazer as coisas da melhor maneira possível? Porque você sabe que tem consequências. Se você não pagar suas dívidas, tem consequências, né? Não paga a água e a luz, não, para você ver. Ah, você acha que a casa é sua? Não paga o imposto, não, para você ver. Ah, o carro você acha que é seu? Já está pago a última prestação, está feliz da vida. Não paga o imposto o ano que vem, para você ver, não. Então, nada aqui é nosso. Mas um menino de 15 anos, 16 anos, ele não sabe disso. Nesse você falar, ele não acata. Ele só vai saber quando ele tiver a casa dele, que vai precisar pagar a água, a luz, que vai precisar pagar o aluguel, ou a prestação da casa, ou seja lá o que for, que ele vai de vez se apropriar disso, que ele é responsável por aquilo. Você paga porque você sabe que tem consequências. A gente faz porque a gente sabe que tem consequências. Esses espíritos levianos, eles não estão nem aí para o que fazem, porque eles não se importam com as consequências. Eles ignoram a lei de causa e efeito, que mesmo que eles façam que alguém sofrer hoje, que esse sofrimento virá a eles. Porque tudo que a gente emana retornará à origem. Né? Isso é lei de causa e efeito. Mas muitos não sabem disso, não aceitam e não acatam. Assim como tem aqui, assim é como lá. Porque, na verdade, a verdadeira vida é lá. Aqui a gente está só, né, fazendo a experiência, aprendendo um pouquinho mais. Então, outro fato importante é considerar, né, que as reuniões mediúnicas sérias, devidamente adequadas e em sintonia com as suas funções. Quais são as funções? Né, do Hélio falar bastante, questão de acolher a pessoa, acolher o médium, acolher as pessoas. E no plano espiritual, a equipe que trabalha com a casa é a mesma coisa. Né? A função dela é da caridade, do amor, de acolhimento e socorro a espíritos. Olha, está bem claro aqui, socorro aos espíritos enfermos. Né? Ele pode estar enfermo moralmente, né? A questão, tem espírito que não sabe que está desencarnado. Isso aí já, se a gente for falando disso, a gente fica a noite toda, né? É muito interessante sobre isso. Então, a equipe
espiritual se dispõe da equipe de encarnados para ver o que eles vão fazer naquele dia da semana. Durante toda aquela semana, nós somos sondados o tempo todo. Né? A equipe, por exemplo, quem aqui frequenta a casa que a gente trabalha, no Laços Fraternos, nós somos sondados o tempo inteiro. Quem que já é médio disso, tem a faculdade disso, consegue fazer isso, fazer aquilo, fulano, pode ver que a gente recebe instruções para poder ir se preparando e se aprendendo cada vez mais. E isso é maravilhoso. E assim também ocorre no nosso lar, no nosso trabalho, né? Então, essa questão de estar com essa disponibilidade de aprendizado é muito importante. Assim sendo, a gente passa para a questão que André Luiz nos traz muito, né? Sobre a questão dos cuidados necessários para os médios falantes. E ainda mais para os médios falantes, gente, porque falar é tão natural para nós, a gente começa a falar. Aí chega uma reunião mediúnica, você começa a falar, você nem sabe mais o que está falando, e começa a falar. Então, isso é muito importante, a questão de avaliar tudo isso. Então, está inserido aqui, repetindo aqui mais uma vez, a questão de estar inserido em uma equipe séria, de trabalhadores numa casa séria, numa equipe séria, de onde seus dirigentes, todas as pessoas da casa procuram estudar e aprender. Assim sendo, André Luiz elencou aqui para a gente, né, algumas questões que o médium precisa observar na questão da psicofonia, né? Tanto faz se é consciente ou não, mas de um modo geral, né, essas coisas que ele traz aqui ajuda a gente a lembrar o que a gente precisa fazer. A tarefinha de casa, que na nossa luta diária precisa estar inserida. Luta diária, né? Levantar cedo e trabalhar para ganhar o pão, como já disse, não sei se foi a Sheila ou a Meimei, né? O pão nosso de cada dia não é arroz, feijão, merenda, almoço, café, jantar. O pão nosso de cada dia é a palavra do Senhor. Porque o pão nosso de cada dia você já trabalha para ganhar. Né? Você trabalha. Né? Quando o Senhor quis dizer o pão nosso, né? Deus não se preocupa tanto com isso. Ele sabe que você está encarnado, você precisa de alimentação, de remédio, de roupa, de tudo isso. Mas e o pão da alma? Porque se você não nutrir a alma também, você não tem força nenhuma, né, para poder fazer as coisas, para fazer as questões espirituais que a gente precisa aprender. No item 1, ele falou do desenvolvimento da autocrítica. Ou seja, como já disse Santo Agostinho, né, a gente chegar no final do dia, passar o dia em memória. Se eu fiz algo ou se eu não fiz algo. Se eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito, ou se eu deixei de fazer algo que eu poderia ter feito e não quis fazer. Santo Agostinho chama isso. Se a gente fizesse isso todo dia, essa análise todos os dias, a gente viveria muito em paz. Tem uma música também, né, do Padre Zezinho, que eu gosto muito, né, que fala de uma criança que vai buscar com ele, perguntar para ele, né, fazer umas perguntas para ele, né. Essa criança pergunta para ele, né, como que Jesus faria? Né? Como que seria Jesus? Ele faz umas perguntas, aí ele responde para ele, como que deveria ser a vida baseada nos ensinamentos de Jesus? Aí ele fala que a gente deveria viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, perdoar como Jesus perdoava. Ele elenca um tanto de coisas. Se a gente tentar fazer isso e passar isso em revista antes de dormir, antes de fazer a nossa prece, a vida seria mais fácil. Né? Mas a gente gosta muito de se lembrar, ficar lembrando o que o nosso colega disse, que a gente não gostou. A gente vai falar disso aqui mais na frente. Então, o desenvolvimento da autocrítica não é se punir, não, pelo amor de Deus. Não é com a questão da culpa, não é autopunição, não é isso. É autoavaliação. Autocrítica, pensar, será que lá no meu trabalho eu fiz tudo que eu poderia? Não. O que eu poderia ter feito e não fiz? Principalmente, por exemplo, eu trabalho com pessoas, né? Eu atendo na recepção. Eu dei toda a orientação que aquela pessoa precisava, eu orientei, eu passei tudo, né? Eu fiz tudo que poderia, entendeu? É isso que ele está pedindo. Isso no nosso dia a dia, né? Número 2, aceitação dos próprios erros. Tá, aí vem. Você fez um autolevantamento. Vamos mudar essa crítica aqui, vamos pôr um autolevantamento do dia, passar em revista o dia, né? Aceitação dos próprios erros, né?
esses erros lá no trabalho mediúnico para que se apure a capacidade de transmissão. Então, se no dia a dia a gente já tem a capacidade de avaliar os nossos erros, que tal a gente começar a avaliar o que a gente fez lá na mesa mediúnica? Por isso precisa ter aceitação do grupo, por isso precisa estar num grupo de amigos, de pessoas que compreendem um aos outros, porque compreender só a si mesmo ou compreender só o outro não adianta. Se você compreender a si mesmo é questão do orgulho, e se você compreender só os outros, você está deixando você de lado. Aí não dá certo, né? Então, a gente precisa reconhecer que o médium é responsável da comunicação. Assim sendo, a gente já falou aqui, ele é o principal responsável da comunicação. O espírito traz uma mensagem, seja ela boa, seja alguma coisa ruim, algum espírito, né, enfermo, alguma coisa, ou um espírito mais elevado, né? A gente é responsável por aquilo. Porque eu sou responsável pelo que eu disse. Às vezes a pessoa compreendeu de outra forma, mas as minhas palavras serão aquelas palavras. Tem a questão desse reconhecimento da responsabilidade do médium, que a gente fala assim, tem uma frase até famosa, que fala assim, eu não sou responsável pelo que o outro entendeu, eu sou responsável pelo que eu disse. Né? Realmente, mas com que jeito que a gente disse? Como? Porque às vezes uma verdade, por que às vezes a verdade dói tanto? Porque ela é jogada na cara da pessoa, ninguém gosta disso, ninguém gosta dessas coisas, né? Então, às vezes, o jeito de dizer não deixa o outro acatar a verdade. E verdade é uma só. Mas tem um livro que fala, eu já falei para vocês, das Vidas Paredes, que eu amo, que chama A Verdade de Cada Um. O fato é um só, mas a interpretação dele vai variar de pessoa a pessoa, de acordo com os conhecimentos dela, de acordo com a cultura dela, de acordo com o que ela tem de aceitabilidade. Tem várias questões ali envolvendo. O fato é que é um só. Mas vocês viram um vídeo, outro dia no jornal passou, eu fiquei chocada com aquilo, de um casal no aeroporto, né? E ficaram muito nervosos a ponto de quebrar a recepção quase toda. Vocês viram esse vídeo? Eu fiquei chocada. Eles ficaram tão irritados, tão nervosos com aquilo. A gente pega e coloca no lugar dele. Pois deve ter planejado aquela viagem há muito tempo, economizado, lutado, e chega no dia e não deu para ir. Tá, tem esse lado aí, às vezes compromissos que fizeram ou desfizeram para poder fazer aquilo, tá. Aí a empresa alega que foi por causa do clima que não pode levantar voo naquele horário. A gente não sabe até onde é a verdade. Também teve um também que foi por causa da filha, eles queriam uma hospedagem para a filha. Tem tudo, tá, aí começa a aparecer um tanto de coisa. Mas o fato é aquela quebradeira que apareceu lá, né? A gente vê o quanto que as pessoas estão descontroladas. A gente pega agora uma era de pandemia ainda, que a coisa ainda não acabou, está todo mundo muito nervoso, ansioso, a gente percebe lá pelos pacientes, as pessoas, né? Então, é preciso que eu tenha, então, que sou estudiosa do assunto, tenha mais senso. Porque tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Você não pode se rebaixar e cair lá no nível do outro que está lá embaixo, numa vibração muito baixa por causa do nervosismo. Você tem que ir lá e buscar ele e ajudar ele a se levantar e chegar no nível que você está de paz. Eu já disse isso uma vez aqui e vou repetir. Nunca vou esquecer de uma frase lá do supermercado que eu li na camisa dos funcionários. É superior quem tem a iniciativa da paz. Sempre será. Sempre. A que a gente possa fazer parte daquela turma do deixa disso. Vamos deixar disso, perdoa, esquece, vamos esquecer isso aqui, ó, vamos fazer de novo aqui, ó. E sim, caminhar assim. Então, reconhecer a responsabilidade do médium, fazer a aceitação dos próprios erros, o desenvolvimento da autocrítica ou da autorrevista, né, do que a gente tem feito, do que a gente está aprendendo, isso é muito importante. André Luiz ainda continua. Ele diz: a abstenção de melindres é a parte que eu mais gosto, gente. Como temos dificuldade na questão do melindre. A gente é muito melindrosa, tudo a gente acha ruim, tudo a gente acha que a pessoa está falando. Às vezes está falando num momento que a pessoa também está excitada, nervosa por algum motivo, alguma coisa, não é exatamente aquilo, por isso a gente tem que pensar muito antes de dizer. Mas que a pessoa não conseguiu naquele momento, não leve para o lado pessoal, não leve tão a sério. A gente leva e ainda fica remoendo aquilo. O dia inteiro, a noite inteira, nossa, mas fulano não poderia ter falado daquele jeito comigo. Você viu como que a fulano falou comigo? Né? A gente fica... Por que a gente não tenta ressignificar aquilo? Se tentar se colocar no... Nossa, estava tão nervosa aquele outro, ela falou até sem pensar, coitado, deixa isso para lá.
Não, a gente fica remoendo aquilo e ainda elaborando mentalmente uma resposta. Quem nunca? Não precisamos já começar a aprender a não ficar fazendo isso mais. E isso é reforma íntima. Tudo isso que nós estamos falando aqui é reforma íntima. Né? É a luta do dia a dia para nos tornarmos melhores, para perdoar o outro. Perdoar, né, é no sentido de não desejar nada de ruim. Para que você está elaborando uma resposta para dar uma resposta no negócio que ela falou ontem, que ela estava nervosa, estava numa situação diferente, amanhã vai estar de outro jeito. É igualzinho você querer castigar a sua criança bem pequena, que não tem noção do tempo ainda. Você está com uma criança de 2, 3 anos que deu pirra lá no supermercado. Deixa a hora que chegar lá em casa nós conversa. Não adianta nada. Ele nem lembra que deu aquela birra lá. A mente dele não capta aquilo. Vai ser quando ele estiver grande, adolescente. Aí, quando ele é adolescente que sabe muito bem o que está fazendo, que você vai precisar sentar com ele para ter uma conversa, não, você deixa ele à vontade. Mas quando ele tem 2 anos, você bate no bundinho dele de chinelo, dizendo que vai conversar com ele. Né? Isso não significa que você não vai educá-lo, que ele pode dar birra. Não é que ele não pode, ele não tem consciência daquilo. Ele apenas está desejando aquilo que você não está atendendo o desejo dele. Tem um outro jeito de se trabalhar isso do que você prometer que em casa você vai bater nele ou vai conversar com ele. Ele só pode entender que naquele momento tem um jeito de agir para isso. E assim é na nossa vida. Né? Não adianta você ir brigar com a sua colega amanhã, aí no caso, a sua colega ela vai lembrar, claro, porque né, ela já é adulta. Porém, era um outro momento. Ela poderia estar nervosa com alguma coisa, e envolvida com outras situações, acabou te falando daquele jeito. Não é melhor perdoar. Se for uma coisa muito séria, que envolve todo o trabalho, uma equipe, alguma coisa, e precisa ser esclarecida, que seja esclarecida, então. Mas com muito amor, com muita responsabilidade em relação ao sentimento do outro. E assim você se protege também. É o melhor jeito, não tem outro caminho. É igualzinho Jesus falou. Né? Se não for do jeito que ele explica, não tem outro caminho. Não tem. Que seja do auto-perdão, do auto-amor para conosco, e o perdão e o amor para com as pessoas. A compreensão, o perdão, o entendimento. Então, a abstenção de melindres, diante de apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar sem serviço. Aí é que ele fala na questão do trabalho lá no centro, mas de antemão já fala da questão da vida, de modo geral. Porque se você não conseguir se abster, se trabalhar com a questão do melindre na sua vida diária, você não vai trabalhar com melindre lá na mesa. Porque às vezes o médium não teve um comportamento, não conseguiu, não é porque não quis, ele não conseguiu ter um comportamento adequado na mesa de trabalhos, suponhamos isso. Aí, né, vai ser feita uma reunião depois, então aconteceu isso, isso não pode acontecer por isso. Aí a pessoa se não vou nessa casa mais, não vou. Sabe muito bem que eu sou inconsciente, que eu não sei o que eu estou fazendo e vem me cobrar. Que cobre do espírito? Eu já ouvi médium falar isso. Ledo engano. Então, a pessoa, já vi muitos médios migrarem de uma casa para outra como você migra de supermercado, porque está em promoção outro negócio lá. Hoje não vale a pena fazer isso, não, porque a gasolina está muito cara. Mas quem nunca? A gente passa no supermercado, compra os negócios, passa no outro, tá na promoção, mas hoje não dá para fazer isso mais, não. A gente já compra todo mundo, só porque a gasolina não compensa. E para mostrar isso na vida não compensa. É preciso, se ali está havendo atrito ou alguma coisa, é preciso repensar. Onde que está o erro? O que estamos fazendo, de um modo geral, toda a equipe? Né? Então, essa abstenção de melindres, né, se abster disso, é muito importante. Mas para conseguir se abster desse melindre lá na mesa, é preciso que a gente vá trabalhando isso diariamente. E isso é reforma íntima. Né? Se abster de melindres é um dos itens da reforma íntima. Não guardar mágoa, não guardar rancor, né? Perdoar, acatar orientações. A gente não gosta de acatar nada. A gente acata de chefe porque você é obrigado. Mas se você pudesse mandar, não tem aquela frase, né? Que chefe é igualzinho... Como é que é? Chefe é igualzinho nuvem. Quando resolve ir embora, o dia fica lindo. Fica todo mundo à vontade a hora que o chefe sai, não é? Então, porque a gente só obedece porque é chefe. Porque senão a gente não obedeceria. Jesus não é chefe de nada, a gente não obedece a ele. Então, tá aí uma das dificuldades da gente, né? Outra coisa, outro item que André Luiz explica, a questão de se organizar com um só grupo de trabalho, porque é igual aquilo que eu já falei antes.
médico que vai numa casa, vai no outro, vai no outro. Um dia, não, porque eu gosto muito de trabalhar, eu preciso da passagem para os espíritos, então de terça eu vou no fulano de tal, de quarta na outra, de sexta no outro, de domingo eu vou no terreiro lá não sei da onde, não sei o quê. Você acha que está certo? Né? Então ele fala aqui, ó, quando a gente se organiza com um grupo, né, para poder trabalhar, né, evita as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo, que é muito desgastante. Além da questão de você ficar para lá e para cá, cada grupo, às vezes, pode ter um jeito de trabalhar diferente e isso é desgastante para o médico. São outros tipos de espíritos diferentes, outra equipe diferente, que você chega lá, né, talvez você não esteja preparado para aquele tipo de trabalho. Então, pode ser muito desgastante para o médico, cansativo, cansa a cabeça, cansa o psicológico do médico demais da conta. Aquele médico fica no outro dia exausto, parece que não dormiu, não descansou, né? Porque não houve desligamento, ele não sabe fazer isso, corre daqui, vai num lugar, vai no outro. Não é certo. Não é o certo, né? No item 6, a gente tem a questão do domínio sobre si próprio. Mais uma vez, a gente retorna. Você vê que uma coisa casa com a outra, leva para você retomar os pensamentos aqui, o seu raciocínio sobre isso aqui, retomando. Ele fala aqui do domínio sobre si próprio. Quem tem esse domínio? Então, a gente não tem esse domínio ainda. A gente está aprendendo. Mas se você não buscar fazer isso, não exercitar diariamente a fazer isso, aí eu volto no exemplo do casal que fez a briga lá no aeroporto, eles perderam completamente o domínio de si mesmos, né? A gente precisa ter autodomínio. A gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Reforma íntima. Como é que a gente controla emoções? Conhecendo como a gente reage. Às vezes, a gente não sabe, mas é preciso ouvir outros dizerem sobre como nós reagimos. E isso é que é a dificuldade, porque a gente não quer saber disso, não quer que o outro nos fale, senão a gente está achando que está sendo julgado. Né? Mas não é julgamento. Quando é uma equipe de trabalho, como eu disse, há uma reunião para esclarecer coisas que estão acontecendo, não é julgamento, é a harmonização do trabalho. Mas a gente fica melindroso. Na verdade, casa tudo na questão íntima da gente. Então, a gente tem que ter essa questão do domínio somente estudando a si mesmo. Para estudar a si mesmo, não tem como não ser através do outro. Você não se reconhece sozinho, porque o espelho foi inventado bem depois. Né? Então, tem a questão de reconhecer nós através do outro. O outro, talvez, que diz para a gente, né? Se você não olhou no espelho o suficiente, já que hoje temos espelho, mas a minha amiga que me fala, Adriana, seu olho está borrado aí na maquiagem, ó, tira aí. Ô, amiga, você pôs a blusa do avesso aí, não viu? Quem que fala isso para você? O outro, porque você não está vendo. Vai dizer que você, comigo já aconteceu. Né? Adriana, você está com um brinco, só o outro caiu. Mas o meu brinco caiu. Foi a outra pessoa que viu, nem sei que o brinco caiu. Né? Ó, você borrou aqui a maquiagem, que o olho aqui tá borrado aqui, ó, tirei, tá feio. É bom, irmãs, né? Que minhas irmãs falam, você não tá com vergonha de pôr essa blusa? Não, eu falo, não, senhora. Você não tá com vergonha, você não escovou esse cabelo para ir lá no trem? Eu falo, não vou escovar, não, senhora. Então, a outra pessoa é que diz para você. Às vezes você não sabe. Eu já saí com roupa do avesso na rua, não tem vergonha de contar, não, mas depois que eu fiquei velha, quando era nova, nunca tinha acontecido, não. Mas hoje, um dia eu cheguei com a blusa, eu falei assim, mas não acredito que eu estou com a blusa do avesso. Tá, Adriana, você está com a blusa do avesso. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Então, a gente precisa aceitar, brincadeirinha à parte, né? Assim, mas para a gente compreender quanto é necessário o outro. Sem o outro, a gente não se reconhece. Então, esse domínio, né, do que a gente sente, de como a gente reage, né, vai ajudar a gente a não aceitar a influência negativa. Ele fala aqui, ó, o domínio sobre si próprio para aceitar ou não a influência de espíritos desencarnados, né? Inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Por exemplo, a pessoa quer falar, mas você repete se você quiser. Não tem o caso da dona Celina, lembrando lá? O espírito chegou bradando aos quatro ventos, bravo, né? Dizendo impropérios, e xingando, e mais não sei o quê, enfim. Quem conseguiu segurar ele? A dona Celina. Ela usou de força, corrente, alguma coisa? Não. Ela simplesmente não deixava ele dizer, ele se sentiu de modo ali que é igual você. Por exemplo, um exemplo para deixar mais claro para a gente. Você vai lá na igreja,
né? Reparou que dentro da igreja, né, se você começa a conversar alguma coisa, todo mundo fica, não, cara, isso não. Né? Você lembra que você não pode contar uma piada. Lá não pode. Você se sente constrangido, porque não é um local próprio para aquilo. Né? Sim, você vai na igreja, você vai na missa ou no casamento do seu amigo, você põe uma roupa própria. Não que você quer parecer mais bonito da festa, mas é uma roupa própria. Você não vai com a bermuda que você está agora. Vai? Não é local próprio. Então, você mesmo já sabe disso. Né? O espírito, o desencarnado que vem buscando, né, bagunçar a questão toda ali, ou então foi trazido, no caso do espírito com a Celina aqui, ele não foi com vontade de bagunçar nada, não. Ele foi até levado sem saber que estava sendo levado. Mas ele estava naquele estado de bravo e nervoso e xingando o tempo todo, naquele looping. Ele não saía daquele estado, porque não tinha consciência daquilo. Então, ele não foi lá com intenção de xingar. O caso é um pouquinho diferente, mas mesmo assim ela conseguiu, né, segurar ele com a sua humildade, com todo o seu amor, com o seu acolhimento. Ele ficou... É igual você chega num lugar para brigar. Você chega lá, mesmo você está com a razão, porque seu celular, você comprou o celular, já veio ruim, e não sei o que, você já chega disposto a brigar, que você já passou raiva demais. Mas a pessoa te recebe daquele... Quem nunca foi desarmado com o acolhimento de um recepcionista, com o acolhimento de uma pessoa lá que te recebeu? Quem nunca? Então, é a mesma coisa que isso que eu quero dizer aqui. Tá? Esse acolhimento, essa superioridade moral é nesse sentido, de você conseguir mostrar que você é superior. Então, você chega lá bravo, nervoso, xingando, mas a pessoa te trata de um jeito que você perde. É ou não é? Né? É exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que acontece com o espírito, que chega, no caso de espíritos que vão lá para poder bagunçar, né, a harmonia, lá quebrar a harmonia do grupo. Tem espíritos que vão conscientes, que podem conseguir quebrar a harmonia do grupo. Tem espírito que não tem consciência disso, está bravo porque está bravo mesmo, como era o caso desse outro aqui, né? E tem uns que não sabem que vai atrapalhar, ele só quer dizer o que sente, porque está doendo muito nele, ele precisa, né, colocar aquilo para fora. Mas a hora que ele recebe aquela vibração de amor, de caridade, de acolhimento, ele arrefece os ânimos. E assim é com todos nós. Né? Tanto na nossa vida de encarnado aqui, como na vida do espírito. É isso que ele está chamando aqui, a gente prestar atenção nisso. Então, a gente tem domínio sobre a gente, né? A gente não aceita a influência perniciosa do espírito. A gente traz ele para a nossa paz. Ao ele receber a vibração de amor, o acolhimento, ele arrefece. Quantas vezes já vi isso acontecer? Né? A gente chega, não comigo, porque eu ainda não tenho condições para isso, mas já vi muitos médios ou pessoas que vão para poder orientar o espírito, que tem uma bondade tão grande no coração, que o espírito já chega. Que eu cheguei, que eu vou fazer isso, vou virar essa mesa, vou quebrar todo mundo, vou bater em todo mundo. A hora que a pessoa vem para conversar com ele, o médium também já está segurando, ele falou alguma coisa, mas o médium está segurando, o médium faz assim. Chegou o outro também para ajudar, o espírito arrefece. Então, essa questão é muito importante, esse domínio. Né? Então, a gente conhecendo a si mesmo, tendo domínio sobre si próprio, a gente vai evitar, né, que ele quebre a harmonia do grupo ali de trabalho naquele momento. E vocês não sabem quanto é triste quando a gente vê a harmonia quebrada, a vibração cair. Né? A gente precisa voltar imediatamente, a gente começa a chamar um ao outro e fazer prece de novo para poder voltar, senão a gente não aguenta a carga. A gente não aguenta. No item 7, André Luiz chama a atenção para o interesse real na melhoria das nossas próprias condições de sentimento e cultura. Cultura, no respeito de respeitar a cultura do outro, o entendimento que o outro tem, e, sobretudo, gente, melhoria das próprias condições. E que só reforça tudo isso que eu já disse. Mais uma vez, reforma íntima. Mais uma vez, prestar atenção nos nossos sentimentos. Tem uma questão muito importante que eu gosto muito, que é a questão da raiva. O que eu vejo de médium que sente raiva o dia inteiro, gente, nós já temos condições de não precisar mais sentir raiva. Você ficar nervosa momentaneamente, ainda é normal para o nosso estágio, porque quem dera, né? Nós não sentíssemos mais isso. Mas pessoas que alimentam raiva. Mas se eu estou numa raiva, mas do que você está com raiva? Ah, porque fulano falou isso, e não sei o quê, meu marido foi lá e cumprimentou numa raiva dele. Gente, raiva é coisa que se alimenta. O que você pode ficar na hora é nervoso, porque fica, gente, eu fico, quem não fica? Nós não somos perfeitos. Mas você fica alimentando a raiva. Você fica
Quando você alimenta o momento da nervosismo, você passa a ter raiva. Ódio e raiva são coisas que a gente alimenta diariamente. Você pode ficar com raiva vários dias. Eu estou com a raiva do meu namorado, não vou falar com ele, não vou falar hoje com ele, nem amanhã, não sei que dia, não, porque eu estou com raiva. Então, você está com raiva tem vários dias. Você já reparou que você está errado? A gente não para pensar. Mesmo que a pessoa tenha feito uma coisa ruim, você pode ficar nervoso na hora, é natural. Né? A gente não é perfeito, mas fica alimentando a raiva. Não. Por que tantos relacionamentos não dão certo? Né? São fadados ao fracasso. Tanto relacionamentos conjugais, não importa o tipo, relacionamentos familiares de pai, mãe, irmãos, amigos, às vezes chegam ao fracasso por causa da raiva. Porque uma coisa que aconteceu, a pessoa fez, você fica alimentando aquela raiva. Né? Então, desde quando a gente tem interesse real, verdadeiro, sai do nosso coração, interesse de mudança, a gente é assenhorado pelos espíritos mais elevados para ajudar a gente a mudar os nossos sentimentos. Nenhum espírito vai pôr a mão no seu coração e mudar o seu coração. Nem Jesus faz isso. Cada um tem que andar com suas próprias pernas. Ele auxilia o tempo todo, ele nos ama incondicionalmente. Assim que você tenha vontade de fazer isso, que esse interesse é real na mudança, aí sim, você tem o auxílio da espiritualidade maior do nosso amado Mestre Jesus. Não que não estejam auxiliando, que eles auxiliam o tempo todo, mas você passa a ter ciência disso e o auxílio é muito maior. Por quê? Porque o Senhor Jesus não arromba a consciência, não violenta a consciência de ninguém. É assim. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou desse jeito com a gente, por ninguém. Né? Nem quando ele estava sendo massacrado num juízo, num julgamento, né? Injusto, sem motivo. Né? Ele não abriu a boca para ofender ninguém, para criticar ninguém, nem para dizer que ele era manso. Ele só disse que o reino dele não era desse mundo. Então, a gente precisa aprender isso, sabe? Aprender que Jesus não vai violentar nenhuma consciência. Aquela imagem de Jesus chegando, sentado num trono, com aquelas coisas com espada na mão, que vai jogar fogo para todo lado. Gente, isso é coisa de quem gosta de guerra. Jesus não gosta de guerra. A mudança, né, dá internamente, por autoconhecimento, por autoentendimento das coisas. Só assim vamos mudar. Por que Deus não chega lá no Congresso e faz isso, lá nas autoridades do mundo faz? Deus não vai fazer, isso é coisa dos homens fazerem. Jesus nos deu um planeta, nos deu vida, né, e inteligência. O resto é conosco. Ele vai sempre nos assessorar, sempre nos amparar, sempre nos dar novas chances, como, por exemplo, a chance que estamos tendo agora como encarnados. Mas não vai caminhar por nós. No entanto, Jesus, quando foi lá resolver a questão com Lázaro, né, pediu para que outras pessoas mais fortes removessem a pedra do túmulo de Lázaro. Não foi assim? Porque Lázaro não tinha forças para remover a pedra do túmulo. Assim que removeu a pedra, o que Jesus diz? Lázaro, venha. Ele não foi lá, entrou lá e pegou Lázaro no colo e trouxe. Venha. Quando ele curou o paraplégico lá, o aleijado lá, o que ele disse? Levanta-te e anda. Ou ele carregou no colo? Não tem isso na Bíblia. Quando ele perdoou a mulher que estava em erro, o que ele disse para ela? Vá e não peques mais. Não é assim? Então temos que fazer a nossa luta. A nossa luta é íntima e diária. Não é preciso fazer alarde da nossa luta, ela é silenciosa. Tem uma frase que eu gosto muito também, que sempre diz assim, que toda mudança verdadeira só ocorre internamente, nunca pelos outros, somente pela gente mesmo. Somente porque você compreendeu, você muda. Não adianta. Igual, eu já vi casal brigando assim, ó. Vamos supor, o Mário, no caso lá, tem uma amiga minha, o Mário gosta muito de beber, mas eu já cansei de falar para ele não beber. Eu vou acabar largando ele, não aguento, já cansei de falar para ele não beber. Até hoje ele não parou de beber. Né? Por que ele não parou de beber? Mesmo até o médico pedindo. Por quê? Porque ele não se apropriou disso.
Ele ainda não abriu o coração para que ele precisa fazer isso. Não tem ninguém no mundo que vai obrigá-lo a parar de beber enquanto ele não quiser. E Jesus deixa que a pessoa queira. A pessoa não quiser. Quando a pessoa está muito ruim, muito, que não tem condições, ele vai e remove a pedra. A hora que ele remove a pedra, ele diga: levanta-te e vá. Caminhe, ande com seus próprios pés. Então, está aí essa questão de entender por que Jesus não interfere. Jesus não interfere na vida de ninguém. As coisas que acontecem, acontecem por conta do nosso karma ou por merecimento. Merecimento de coisas ruins e de coisas boas. Esse merecimento é muito importante a gente estudar sobre ele. Porque nós temos o efeito da lei de causa e efeito. Se está tendo uma reação agora, é porque você teve uma causa no passado. E o que você está fazendo agora é a causa do presente, que vai ter reação lá no futuro. Se nós somos espíritos, é claro que acreditamos que vamos viver novamente na Terra, porque viver a gente nunca morre, né? Como diz Emmanuel, vivo todos nós estamos, né? Significa que a gente vai voltar aqui para caminhar entre o que a gente semeou, está semeando hoje. Então, se eu sofro tal coisa que eu não gosto muito, significa que eu fiz isso no passado com alguém e agora o Senhor me permite, né, que eu também experimente disso para ver se eu gosto ou não gosto. E tem outra coisa também. Tem outra coisa que uma coisa que você não gosta nas pessoas de jeito nenhum é o que você mais fez. Como você se livrou disso há pouco tempo, não faz mais, você ainda tem os resquícios daquilo lá no seu íntimo. Então a gente observa, a gente critica muito no outro, porque é o que a gente mais fez. Então, e quando a gente sabe muito de uma coisa, a gente tem facilidade em ajudar o outro. Por exemplo, você pega em comunidades que abrigam ex-drogados ou drogados, ela busca na rua, peleja, põe lá dentro, dá remédio, dá comida, passa um de noite, ele fala, pula o muro, vai usar droga lá na rua de novo. Quem que é o gerente daquela casa? Um ex-drogado. Porque ele sabe muito bem como funciona. Por que tem paciente lá buscar ele 1000 vezes se for preciso? Porque ele sabe muito bem como que é. Então a gente ganha experiência em sofrer. A gente ganha experiência. Todos nós somos muito experientes em sofrer. Mas a gente ainda tem pouca experiência em se amar. E amar o outro. Né? Isso é muito importante. Então, esse interesse na melhoria das nossas condições, isso é reforma íntima. Diariamente lutar contra a raiva, contra a preguiça, contra a maledicência. Maledicência, gente, espécie nenhuma, nem de fofoquinha de reality show, de novelinha, pelo amor de Deus. Gente, eu conheço pessoas que tomou raiva do artista, do ator ou da atriz por causa do papel que a pessoa interpretava. Não é engraçado isso? Tomou raiva daquele artista. Quem nunca? Vocês nunca viram falar nisso? Não, eu conheço gente que tomou raiva do ator ou da atriz por causa do que ela fazia na novela. Sabe? Então, né? E já vi também pessoas na minha própria família, quando a atriz principal pegou a atriz coadjuvante e deu nela mesmo, porque ela está fazendo muita maldade, isso, bate mesmo. Olha como que somos, gente. Precisamos mudar isso em nós. Né? E tudo na televisão lá é para ensinar. Está mostrando para você, olha como que somos. E eu hoje estou tentando ser neutra quando eu vejo, mas é só, não é que é só uma novela. Aquela pessoa não é daquele jeito de verdade, não é só porque é só novela, porque eu preciso trabalhar em mim. Né? Porque essas situações que a gente vê na novela, nós temos na nossa vida, no dia a dia, na nossa família, em amigos. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, aprendendo com nós mesmos, porque cada um aprende o seu. Então, essa é uma coisa da gente, é reforma íntima. Gente, existem vários itens da reforma íntima. Depois eu quero ver com vocês a questão da reforma íntima do meio ambiente. Sabia que também meio ambiente é reforma íntima? Se você ainda não adquiriu o hábito de guardar o lixo na sua bolsa, deixar para você descartar no local correto, você também ainda não tem amor à sua casa, ao seu planeta. Põe tudo no lixo de qualquer jeito, vai lá para o lixão é sua casa. Esse lixão virá até você no futuro. Depois tem dicas importantíssimas sobre isso, mas se fica por outra hora. Bom, item 8. A defesa olha que interessante. A defesa permanente contra as bajulações e elogios. Quem não gosta de ser bajulado, de ser elogiado? Conquanto
saiba agradecer o estímulo que recebe, né, gente? A gente ser estimulado a fazer, não, nossa, que bom que você está fazendo isso, né? É muito bom isso, a gente agradecer, que a gente se sente até estimulado a continuar fazendo, né? Mas cuidado, né? Para a gente não ficar com sentimentos de que está puxando o saco, que é a bajulação, né? De estar sendo elogiado em demasia, né? A gente faz igual mãe. Nossa, mãe, tirei nota 10 na prova, você não fez mais que essa obrigação. Espírito elevado faz assim com a gente. Um dia, né? Nossa, consegui fazer isso. Assim, você não fez mais que sua obrigação. Eu já ouvi a Cristiano escutando isso. E serviu para mim. Eu falei, caladinho aqui, que a carapuça é para nós duas marrar aqui, ó. Né? Então, você está achando que você fez muita coisa? Você não fez mais do que era esperado. Aliás, era esperado mais e você acha que fez muito. Eu falei, Senhor, que misericórdia. Então, ó, defesa permanente, né? Defesa permanente contra bajulações e elogios, quanto que você saiba agradecer o estímulo e a amizade das pessoas que incentivam, né, o coração no cumprimento do dever. Quem incentiva a gente, né, e traz, né, aquela questão do estímulo, incentivo, estímulo é uma coisa, bajulação é outra, né? A bajulação, elogios. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente entra por um outro caminho e a espiritualidade que querem ver a nossa derrota vão estar atentos ao que a gente gosta de ouvir. Geralmente, a gente toma pirra das pessoas, às vezes não vai até com cara de algum médico, porque ele disse aquilo que a gente precisava ouvir, a gente não gosta de ouvir. A gente quer ouvir só as coisas boas, a gente quer só viver bem, só, né? Só receber elogios, só ver coisas bonitas e ter muito dinheiro. A vida não é isso. Estamos aqui para aprender. A gente tem a questão de querer tudo com a facilidade. Nós gostamos tanto, gente, de facilidade, que se você chegar na fila da lotérica e tiver um amigo seu lá na frente, você vai lá, cara, paga isso aqui para mim, você já está aqui na frente mesmo. Não pode. Tem que esperar a sua vez. Tem uma passagem do Chico, o Chico estava num varejão, vocês já viram essa história? Comprando tomates. O Chico gostava muito de tomate. Aí, o Chico estava lá, pegou um saquinho daquele e estava escolhendo os tomates. Aí ele pegava um tomate bem são, bonito assim, colocava no saquinho, o outro feio, um tomate meio passado, que não estava bonito, colocava. Ele pegava um bom e um ruim. Aí a pessoa que estava com ele olhou e falou assim, que é isso, Chico? Que bobagem é essa? Você tem que escolher os melhores tomates, né? Esse tomate que está podre. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu estou pondo aqui porque precisa ajudar o dono da banca, tadinho, ele também precisa ganhar, coitado, olha que esses tomates, vou levar um pouco, porque aí equilibra um pouco para ele também. Haroldo Dutra, que conta essa história. Ele falou assim, que ele nunca mais deu conta de ir no varejão comprar tomate. Olha a cabeça do Chico. Né? Chico já passou noite orando por inimigos, vará a noite acordado, de joelho orando, pedindo a Deus que quando aquela pessoa desencarnou, que prejudicou eles, quando estava aqui na carne, e ao desencarnar, Chico orando e pedindo a Deus que aquela pessoa que desencarnou não precisasse sofrer qualquer coisa por conta das coisas que fez com ele, que estava tudo perdoado. Das coisas que fez com ele. Ele tinha as outras coisas dele, as dívidas com Deus. Mas do que fez com ele, que estava tudo perdoado. Que ele não sofresse nem um segundo sequer. Por causa das coisas que tinha prejudicado ele. Quem é que faz isso aqui? Quem é que tem coragem de pôr um tomate podre no saquinho para poder ajudar o dono da banca? Eu não tenho. Então, a gente toma bastante cuidado com todas essas coisas, né? Prestar atenção muito nessas coisas. A gente só pensa na gente. Na gente, na gente, na gente. Tudo é a gente. Se a gente faz alguma coisa para o outro é pensando na gente. A gente não pode. Por isso que a caridade, né? Tem que ter a intenção do amor, da bondade de verdade, senão ela não vai ter mérito, não adianta nada, você pode dar todo o seu salário, está bem escrito no Evangelho, né? Você pode, inclusive, oferecer o seu corpo para ser queimado, para formar luz, que não adianta de nada. Não adianta nada se não tiver amor, não tiver sinceridade para com o outro, né? No item 9, discernimento natural da qualidade dos espíritos. Olha, nós falamos muito isso, gente, prestar atenção na mensagem, né? No teor da mensagem. Então, é discernimento natural da qualidade dos espíritos que eles procurem as faculdades, seja pelas impressões de presença, linguagem, os eflúvios magnéticos, né, a energia que a gente sente desses espíritos, ou seja, pela conduta geral. Pela fala dele a gente percebe, pela presença dele a gente sente o peso, sente energia ruim. A gente vai aprendendo tudo isso. Quanto mais você exercita, mais você aprende.
O que chega perto de você, quem tem a capacidade de ouvir, pelo que diz, você sabe. E pela presença, pelo peso que é, pela leveza que é. Tudo isso a gente aprende somente praticando, somente no dia a dia de trabalho, né? E, por fim, no item 10, ele pede aqui para a gente tomar cuidado até com o vestuário que a gente tem, né, no dia de trabalho, por exemplo, né, que é o uso do vestuário que lhe seja cômodo para a tarefa, né, deixando, porém, os objetos que costumam trazer juntos ao corpo, como sejam relógios, canetas. A gente fala nisso aí, assim, mais para a questão médio, assim, que às vezes eu já vi médio arrancar aliança, né? O espírito arranca, mas saiu no meio da casa procurando a aliança da média, como é que vai voltar para cá sem aliança de casamento? Isso não significa, né, para você pôr sua aliança para ir trabalhar. Né? No caso lá, a médium não tinha muito controle sobre isso, né? A gente tem que sair procurando lá ver se achava o anel, a aliança, e arrancou tudo. Então a pessoa vai com muito, principalmente mulher, né? Muito brinco, muita coisa, muito assim, tem espírito que chega e arranca tudo. Eu já vi espírito bravo numa faculdade feminina que se colocou assim, falou assim: que é isso? Que absurdo, eu não sou mulher. E bravo, queria arrancar. Sabe? A gente precisa tomar muito cuidado, se procurar se vestir da maneira mais correta e evitar, para evitar tudo isso, nada mais do que o controle que a gente já disse aqui antes, né? Isso está lá no livro Desobsessão, um livro antigo do Chico, que ele escreveu com o Valdo, tá? Do livro do André Luiz, no capítulo 25, no livro Desobsessão. Ele elenca esses itens para a gente ir aprendendo. A gente sempre está falando em reforma íntima, sempre está falando em autoconhecimento, sempre falando, né, de segurança, de trabalhar em grupo, num grupo coeso, um grupo responsável, um grupo amável, que procura buscar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo é ajudar o médium que chega, é ajudar as pessoas que chegam. Nesse trabalho, a gente vai se conhecendo. Ficou claro isso? Esse item ficou claro para os senhores? Gostariam de comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Está todo mundo caladinho? Aí o que foi? Tá tudo bem, nós estamos entendendo tudo, ai. Está entendendo, ai? Essa é mineira mesmo. Tá todo mundo caladinho. Eu falei assim, gente, o pessoal até foi embora, nem quer estar escutando. Tá o Hugo me escutando, a Yasmin, mas todo mundo foi embora. Estou aqui, Adriana. Ah, então tá bom, Marta. Então eu falei, gente, que parece que o pessoal foi. É porque a gente está entendendo tudo mesmo. Está bem Tá claro. gostando? Se tiver alguma coisa errada, aí fala, não, André, eu não concordo com isso, não, que absurdo é esse que você tá falando. Não, tá tudo certinho. Nossa, tá tudo. E é muito bom. É muito bom a gente ouvir isso. A gente sempre precisa ouvir, né? Sim, com certeza. Sempre a gente tá relembrando, né, Marta? Você eu sei que sabe muito. Memorizar. A gente tem que memorizar e praticar, né, Adriana? Eu sei que você tem muita experiência, pode ajudar muita gente, viu? Ó. Nada, que isso. Então tá bom, gente. E a gente vai encerrar, né, esse item, né? O item 8, aqui o 8.9, a voz dos espíritos, né? A gente está falando sobre os médiuns falantes, né? Como Allan Kardec falou sobre os médiuns falantes, depois veio o nome, né? Explicando melhor que é a psicofonia, né? Então, o Hélio tomou cuidado de deixar esse item aqui para a gente não esquecer, que como tem a mediunidade de efeito físico, né? Essa questão aqui da voz dos espíritos tem um item que chama pneumatofonia, né? Tudo que é pneu é ar, né? Vem o pneu, vem a questão do pulmão, a pneumonia, tudo que tem ar, né? Na origem da palavra, pneumo vem ar, é ar, né? Vem do latim, não, do grego, é do grego. Deixa eu ver se ele pôs aqui. Do grego, tá? Pneuma, ar, né? E foné, som ou voz, vem de fonética, né? De a gente conhecer, né? A fonética das palavras, aquela questão toda. Então, som ou voz, né? O som geralmente é emitido por seres vivos, tá? Como nós, é a voz e a voz dos animais. Cada animal tem seu tipo, né, de voz. O relinchar, o miado, o latido, mas tudo isso vem da questão de movimentar as cordas vocais. Então, o ar movimenta as cordas vocais e ele pode latir, pode miar, eu posso falar, o passarinho pode cantar. Então, desde que tem o aparelho, no nosso caso, o aparelho fonador, o deles recebe outro nome que agora eu não me lembro, mas porque ele não tem fala, mas tem som, né? Então, todos nós temos essa condição, né? Mas no caso aqui, né, pneumatofonia é a questão da voz, que é no caso, então, para o ser humano, né? Mas lembrando que é uma questão
dos animais também, porque eles também produzem sons. Ô, Marta, ô, Nelson, desculpa, não ouvi. Adriana, Oi. eu tô achando que o Nelson, acho que não falou do. Eu acho que ele foi atender meu filho, que tá. Ah, tá bom, não, tudo bem. bem. Eu achei que ele estava me perguntando alguma coisa, tudo bem, problema não. Vai ver que ele esqueceu o microfone ligado ali. Ah, tá, problema não. Lá no livro dos médiuns, né, Kardec define, né, essa questão aí de voz dos espíritos, né, a comunicação oral dos espíritos sem o concurso da voz humana. Olha que interessante. Essa é a pneumatofonia. Então, vamos entender como que acontece. Ela se difere, vocês lembram que a gente falou sobre a tipologia, que é aquele que produz os sons, né? Que produz sons e ruídos diversos. A gente escuta madeira estalar, tirando a questão da madeira que está secando, né? Tirando essa questão, né? Madeira que estala, objeto que você escuta cair, que faz barulho, né? Então, essa é a tipologia, né? Que produz sons ou ruídos, né? Então, se difere. A pneumatofonia se difere da tipologia, né? Então, já a pneumatofonia se percebe realmente uma voz que nos fala, né? Essa percepção pode ser interior, pode ser que parece que a voz está dentro da cabeça da gente, porém, né, como se a gente estivesse ouvindo o pensamento no nosso íntimo, né? Ou a sensação de ser uma voz de fora, como se alguém estivesse nos falando ao nosso lado, né? Mas é diferente também da mediunidade de audição, a mediunidade de audiente, porque na mediunidade, somente o médium que escuta. Outras pessoas não escutam. Até dentro da esquizofrenia tem essa questão, né, de ter uma voz de comando, de ouvir voz para definir os graus da esquizofrenia, tem tudo isso. É diferente da pneumatofonia. A pneumatofonia, outras pessoas podem ouvir, porque o som é produzido. Como se ouvisse, se todos nós que estivéssemos presentes, ouvíssemos outra pessoa falar, não sejamos nós. Né? Isso é raro, é muito raro de acontecer, mas antigamente acontecia mais, né? Então ele fala aqui, se distingue, né, da mediunidade audiente, que só o médium pode ouvir, pois o médium audiente, estando no ambiente mesmo com outras pessoas, ele é o único que pode ouvir a voz, porque ele está usando a faculdade da mediunidade de ouvir, né? Agora, o fenômeno da pneumatofonia, justamente por ser de efeito físico, né, é percebido por todos que se encontram no ambiente em que ele se manifesta. Então tem essa diferença. O Hélio deixou isso aqui bem claro, porque é uma coisa que pode acontecer dentro da sala, dos trabalhos, pode acontecer, todo mundo ouve, né? A gente já ouviu. Então é bastante interessante a gente diferir isso, né? Que difere da faculdade de ouvir os espíritos, né? Que é diferente da questão da pneumatofonia. E isso é importante por quê? Porque acontecendo isso numa sessão mediúnica ou com a gente pode diferenciar, né? Não ficar tão assustado, porque a ideia aqui não é assustar ninguém, a ideia é esclarecer, né? Esclarecendo isso fica mais fácil. Então, geralmente é um fenômeno espontâneo e não pode ser evocado, né? Geralmente acontece espontaneamente, né? A gente já teve a oportunidade de ver isso acontecer. Acho que eu vi uma vez só, se não me engano. Uma vez só, mas estávamos somente em 2 pessoas e ouvimos a mesma coisa. A pessoa parece que falou de fora, parece que falou dentro da nossa cabeça. Eu falei, não, mas foi você que falou. Ela falou, não, foi você. Eu falei, eu não falei nada. Ela falou, também não. Eu falei, ai, Jesus. Mas isso acontece, né? E é um fenômeno espontâneo, né? Ele deixou isso aqui importante para a gente, porque ainda está dentro da categoria de médiuns falantes. A gente está falando sobre psicofonia, era importante ressaltar isso daqui, né? Que é uma coisa que é de efeito físico, mas fica dentro da questão do médium falante, porque às vezes pode ser confundido com a questão da faculdade de ouvir, né? O que é diferente, né? Vocês puderam compreender? Ficou claro? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Fiquei devendo alguma coisa? Ninguém quer comentar nada, não? Fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta, mas não está diretamente ligado ao tema, não. Se eu souber responder, se eu não souber, depois a gente busca ajuda. Porque em algum momento aí você falou sobre
as pessoas às vezes nem saberem que desencarnaram, né? Alguns espíritos às vezes não ter esse desprendimento, né? Sei lá, enfim. E tá ali, você falou, deu 2 exemplos pitorescos aí, de um que estava na geladeira, inclusive, né? Do necrotério, tá? E quando há cremação? Quando ocorre a cremação, que o corpo vira cinza, o espírito está lá vendo, às vezes aquilo ali, mesmo assim ainda, às vezes ele pode continuar alienado ainda, entre aspas, de que ele não desencarnou? Pode, mesmo havendo a cremação do corpo físico, ainda pode ocorrer do espírito não saber que desencarnou. Às vezes, ele pode não estar ligado no corpo, né, e não percebeu que pegou fogo, alguma coisa assim, e continua lá na casa dele, na família dele, com ele, com a família, ou no trabalho. Não significa exatamente que ele estava ligado no corpo. Os que chegaram, esses 2 exemplos que eu dei, como muitos outros que eu tenho, é de espíritos que estavam ligados ao corpo. Eu não tive a oportunidade, eu particularmente, Adriana, de receber um espírito que reclama que seu corpo foi queimado. Eu já recebi espíritos que desencarnou em incêndios, né, mas que o corpo foi cremado, eu não tive essa oportunidade. Mas, né, como é uma preocupação, a gente sempre pensa nisso, provavelmente deve haver, não posso te afirmar que sim, nem também te negar, dizendo que não. Comigo nunca aconteceu, mas geralmente a cremação não é um ato comum muito aqui para a gente, apesar de eu já ter visto muito receber espíritos de outros lugares do mundo, né? Não somente daqui, de espíritos que morreram congelados, que morreram incendiados, que foram assassinados com golpes, né, de instrumentos cortantes, envenenados, pessoas que não conseguiam falar porque ingeriram veneno. A gente tem muitos exemplos, muitas coisas, mas é possível que a pessoa possa perceber. Eu já recebi espírito, Hugo, que eu não, o médium, eu trabalhei com ele, que veio do cemitério, que veio do seu túmulo, né? E chega todo desorientado para tirar os bichos, sabe, muito desesperado. Mas o espírito pode ficar nessa condição preso, sim. Provavelmente, sim. Eu não tive a oportunidade, mas provavelmente pode acontecer, sim. Penso que não seja impossível, né? Pelo pouco que eu sei, penso não ser impossível. Mas que eu tenha experimentado, já vi outras coisas, mas que realmente de cremação ainda não experimentei, não. Ai, Senhor. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil trazer ele para a realidade dele. Né? Trazer ele para outra realidade, que ele fica naquele looping. Né? Por exemplo, espíritos que eu já recebi, né, para poder conversar, que está com muita dor porque foi assassinado, alguma coisa assim, ou que chegou do túmulo, né? Ele está naquele desespero. Mas automaticamente, quando você acolhe ele com amor, ele vai se arrefecendo do próprio desespero. Aí, no caso, arrefecer não do ódio, da raiva que ele quer fazer alguma coisa, é do sofrimento. É do sofrimento que ele traz. Né? Ele não sabe que ele desencarnou, ele está ali lutando contra o fogo, ele está lutando com a pessoa, está correndo, escondendo. Sabe? É muito triste. Ele fica naquele loop, ele não sai daquele momento. Afogado, o espírito que morreu afogado. Ele não sai daquele momento que ocorreu a morte, ele não consegue se ligar daquilo que foi um momento de extremo sofrimento. É muito triste, por isso nunca devemos fazer mal a ninguém, jamais, nunca, condições nenhuma. Como já dizia Chico, antes eu ser a vítima do que ser o autor. Espero que não também, mas se for o caso, melhor ser a vítima do que ser o autor. Mais alguma coisa? Eu posso, não sei se for Fala, meu amigo. Talvez eu esteja com o raciocínio meio errado, mas vamos supor assim, se eu tenho... Tá, eu sei que a gente é espírito, né? Então, mesmo sendo cremado, acho que a gente sofre menos. Se você aceita durante a vida que você está vivo e vai morrer a qualquer momento, você não se preocupa tanto com a forma de você sair do corpo depois, ou eu estou errado? Não, você está certo, Laura. A única questão é que quem não se preocupa com isso é porque quem já tem entendimento. Entendeu? Mas a maioria das pessoas não tem esse entendimento, Laura. É isso que a gente está falando. Você desencarna, né, e já abandona o corpo e segue para outra vida. Você pode, às vezes, precisar de um tempo para descansar, se refazer, que é natural, né? Mas você já abandona o corpo, você não tem mais necessidade dele, mas isso é coisa de quem sabe. A maioria não sabe. Não sabe, não quis aprender, não se ligava nas coisas espirituais. É aquilo que Jesus pediu.
né? As coisas da terra é importante quando você está encarnado. O progresso é de Deus. Deus quer que você estude mais, que você ganhe melhor, que você tenha uma vida mais confortável. Não tem problema nenhum. A questão é colocar os bens materiais, as coisas materiais, em detrimento das coisas espirituais. Sempre as coisas espirituais primeiro, porque as coisas da vida faz parte. A qualquer momento você não está aqui mais, mas espiritualmente você vai continuar vivendo para sempre. Então, a questão, você fala assim, a gente que sabe, nós que sabemos, mas quem não sabe? Mesmo assim, você sabia, Laura, que o que está tendo de fiasco de espírita no plano espiritual não está escrito. Principalmente quem morreu de Covid, pegou nessa pandemia. Por quê? Porque a pessoa estava achando que ia viver muito tempo, ficar muito velhinho, fazer muito... Mas eu já fiz muita sopa no centro, mas tem um livro falando sobre isso. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, e não estava em boas condições. Não tem condições de aceitar o desencarne. Sabe? Então, é porque a gente, é aquilo que eu falei, eu lembro de ter falado isso numa aula aqui, que eu não lembro mais. Não é para a gente ficar pensando que a gente vai morrer todo dia, nossa, eu posso morrer hoje. Não é para você ficar viver pensando nisso, senão você não faz nada. Mas ter a consciência de que você vai desencarnar a qualquer momento. Né? É para a gente viver mais espiritualmente, ser mais espirituoso, ser mais ligado nas coisas de Deus. Fazer o bem, a caridade, amar as pessoas, se perdoar e perdoar aos outros, se autoconhecer. É isso que Jesus quer. Né? Agora, os sofrimentos da vida sofrimentos são de 3 categorias. Faz parte do planeta, no estágio evolutivo que ele está, faz parte de nós no estágio evolutivo que nós encontramos, né? Tem as provas, você está sendo provado se você suporta, se você já entende, e tem o kármico. Você fez mal para o outro, você vai receber agora para aprender. Então, são esses 3 tipos de sofrimentos. Então, o sofrimento sempre vai haver. Você pode, Chico sofreu horrores. Olha o nível daquele espírito, ele sofreu horrores. Ele nunca foi curado das vistas dele, ele nunca foi curado do coração. Ele tinha angina, ele tomava remédio controlado, ele pingava colírio no olho desde quando nasceu, sabe? Então, é assim, ele continuou fazendo a luta dele. É para a gente seguir, é para continuar, levanta-te e vai andando. Vai mancando, mas vai. Está com dor, toma um remédio aqui, se trata, procura se tratar, igual o Chico ia no médico, fez cirurgia, o Chico operou de próstata, o Chico operou do coração, o Chico operou de sei do quê, e andando, sabe? Então, Jesus não espera que você, eu estou doente, eu sou isso, aquilo, não. A gente tem que lutar, porque as doenças e o sofrimento faz parte de nossa natureza e da natureza do planeta. Assim sendo, a gente sofre menos. Sim. Porque eu entendi assim, tanto o pessoal desencarnado como o pessoal que está vivo, ele vai me prejudicar se eu permitir. À medida que eu me ofender, que eu me estressar, mas tem que ter a minha permissão, né? Para que isso aconteça, para que eu fique revoltado, com raiva, é isso? Se eu só não permitir, não vai. Por exemplo, eu quero viver em paz, alegre, né? Animado. Não vai me afetar, então, daí. Porque daí eu estou vibrando amor. Então, daí seria isso? Seria isso. Vibrar o amor é coisa de quem sabe, Lauro. Tem gente que não sabe. Tem gente que mantém a raiva, o ressentimento, não vibra a questão do amor, né? Então, você está falando aí, se eu vibro no amor, eu consigo refutar tudo isso. A pessoa ele não consegue atingir você, porque você está na vibe boa, numa vibração melhor. Então, o que vem ali, que está inferior, não consegue te atingir. Mas a gente é atingido o tempo todo, por quê? Porque toda obsessão, todo sofrimento nesse sentido é porque a gente está naquela vibração. A gente tem aqueles sentimentos dentro da gente. Então, quando chega a gente acha ressonância. Achando a ressonância, você sofre. Fala, Heloísa. Voltando à questão da cremação, né? Do quê? Da cremação. Sim, cremação. O Chico fala no Pinga Fogo que é um método legítimo, né? Uhum. Desde que seja de a própria vontade da pessoa, né? Ela tem manifestado isso. E aconselha ficar em câmara fria por 72 horas antes de realizar a cremação. Uhum. Aí acho que talvez mais pelo desprendimento ali molecular do perispírito, né? Toda essa questão aí. Mas ele fala que a orientação do Emmanuel é essa. O ideal seria, né? Isso, mas quem não acredita que o espírito ainda pode estar preso não vai seguir essas orientações, não é verdade?
Tá? Essas orientações para a família que deseja a cremação, ou a pessoa que estava encarnada ainda desejava isso, e se preparou para isso. Mas, no geral, as pessoas, por exemplo, na Ásia, né, eles sabem da reencarnação e utilizam a cremação como base, né? Mas o sofrimento é mais ou menor sendo enterrado, cremado, né? Ajuda a espiritualidade, a ajudar o espírito a se desprender, mas nem todo espírito pode ser ajudado naquele momento. Mais alguma coisa? Não, Dri, eu vou ter que sair agora, Ô, querida, fica à vontade. tá? Aí, na próxima aula estarei de volta. Certinho, Tá meu bom? bem, Com compreendo. Deus. Fica à vontade, com Deus também. Vamos lá, alguém quer comentar mais alguma coisa? A chuva, agora caiu com força. Tá bom assim, então? Então tá, hoje a gente terminou, então, o capítulo 8. A semana que vem, né, a gente vai iniciar o capítulo 9. E mais uma vez, né, como o nosso amigo pede, a questão do exercício. Agora ele fica um pouco diferenciado, porque além daquela avaliação que você faz, de perceber, de tentar identificar os pensamentos, né, ele está pedindo para você prestar atenção em como os pensamentos que não são seus chegam até você. Você já aprendeu a diferenciar os pensamentos que são seus dos que não são? E os que não são, como que você percebe que eles não são? Já é hora da gente subir mais um pouquinho aí nesse grau desse entendimento aí. Então, vamos dar um grau nesse entendimento aí, né? De como que a gente percebe que não é. Por quê? Porque você não tem costume de pensar naquilo, porque você não acredita naquilo, que habitualmente você não faz aquilo, porque naturalmente você não faria aquilo. É hora da gente começar a pensar. Tá? Então, nosso amigo pede aqui que os nossos exercícios da semana, depois, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo, porque dessa vez ele não pôde deixar o slide aqui, eu coloco lá para vocês, tá? O tipo de exercício que o Edson está pedindo para a gente. E se a gente não der conta de fazer, depois a gente fala para ele que não fez. Ele vai ficar bravo. Ó, o chinelo! Ah, não é chinelo mais não, né, Heloísa? É porrete. Ele manda aquele porrete para mim, ele falou assim, você estudou? Eu falei, não, senhor, ele manda um porrete para mim, ai, meu Deus. Enfim, né? Você vai fazer o slide? Eu vou no senhor, ele mandou por ele. Eu não sei fazer isso que você faz. Ele, não, meu filho. Enfim, né? Brincadeiras à parte. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o que foi passado. Se não tiver, por favor, pode colocar no grupo. Oh, ficou tal dúvida aqui, não entendi tal ponto. Né? Vamos falar sobre isso novamente. A gente repete na aula que vem, pode ser assim? Até porque o Ed sabe explicar melhor, sabe dar exemplo melhor, qualquer coisa, ele lê lá os comentários, ele sabe dar aula todo dia, ele lê lá, ele explica às vezes melhor, dá um exemplo melhor para ficar mais claro. Pode ser, sim? Adriana, Oi, querida. sinceramente, eu achei que foi ótimo. Ai, que bom. Se tiver alguma dúvida, né? Não é elogio e bajulação, não, viu? Aquele tem lá do... Tá, eu compreendo. E eu fico feliz, então. Sinceramente, eu achei que você, Consegui além de explicar? explicar bem, você exemplificou bem, com coisas assim, Aí eu fico mais fáceis de entender. Uhum. Né? E eu peço também, sinceramente, alguma coisa que ficou, né? Assim que vocês colocam lá no grupo, né? O Ed pode ajudar a explicar melhor, né? Porque ele está trabalhando e qualquer coisa também, lembro de outro exemplo, a gente explica melhor, não deixe ficar dúvida, não. Não vamos avançar com dúvidas, porque a gente já sabe pouco, né? Se a gente deixar coisas se embananarem, dúvidas uma em cima da outra, o negócio fica de um jeito que depois a gente não compreende mais. A gente perde o fio da meada. Né? Não vamos deixar, não. Se você tiver dúvida, dá, por favor. Né? E eu agradeço muito, recebo como um estímulo, como um incentivo, né? Sou muito grata por tudo, por essa oportunidade. Tenho dificuldades de falar. Meu curso de professora foi no tempo que eu era nova, viu? Já faz tempo. Não sei mais didática, eu repito muito, então peço que me desculpem. Mas para mim está sendo excelente. Muito obrigada. Como já dizia o nosso amigo, muito, muito, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Vamos fazer uma prece, agradecendo o Senhor pela oportunidade de mais um dia de estudo juntos. Obrigado, Senhor Jesus. Sê conosco sempre, sempre que estivermos reunidos sob o vosso nome, o Senhor prometeu que ali estaria. Sentimos aqui a sua presença no nosso coração, pela paz que sentimos,
pelo descanso que sentimos em ouvir, em ler os ensinamentos. O nosso coração se acalma, o nosso corpo descansa, a nossa mente se abre. Obrigado, Senhor. Diz que amor não se agradece, Senhor Jesus, mas agradecemos por toda a consideração, pelo seu coração generoso com cada um de nós, por toda a humanidade desse planeta, que você recebeu das mãos de Deus para cuidar até o fim dos dias. Seja sempre feita a vossa vontade, a vontade do nosso Pai que está nos céus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Que Jesus abençoe a todos. Viu a importância da oração? Agora e na hora da nossa morte.